que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta. 12 de abril de 1899. Jesus disse a Luísa: Tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio logo e me disse: Tu és o meu tabernáculo. Para mim é o mesmo estar no sacramento, que em teu coração, aliás em ti, se encontra outra coisa demais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo, como vítima vivente ante a divina justiça. Então Jesus anseia por estar com a sua criatura. Mas aqui no caso não uma criatura qualquer, né? Uma criatura que retornou à ordem, ao propósito para o qual foi criado, né? O Filho da Divina Vontade. Como ela diz aqui, hoje, sem me fazer esperar tanto, ele veio, né? Ele veio para encontrar na sua criatura o alívio, né? E a situação, a condição em que devemos estar à disposição dele, para quando ele quiser vir, ele encontre a porta aberta, ele encontre, né, o seu quarto, né, que é o nosso coração, a nossa alma, à disposição dele, né, e não fechado para ele e ocupado com outras coisas, né, a fim de que ele possa nos participar, né, compartilhar conosco os teus sofrimentos, a fim de sermos, né, nesse primeiro momento, essa vítima vivente ante a divina justiça, né, a dar a ele o alívio, o contentamento, né, o que ele não encontra no sacramento, né, porque são espécies, né, inanimadas. Né, ele quer fazer de nós aquilo que a Eucaristia é, né, essa prefiguração, a sermos nós essas hóstias vivas, onde ele pode, como diz, né, compartilhar as suas penas, as suas dores, e não apenas, né, a sua vida como um todo, né, não é só cruzes, né, só dores, mas bons momentos, né, momentos, né, de conhecimentos, de partilha, de sabedoria, né, de recebermos, né, dos seus tesouros divinos, né, que não é outro senão o conhecimento. E não encontra, né, no sacramento também da parte dos que lá vão, porque por não terem esses conhecimentos, né, do livro do céu, vão lá para pedir as coisas e não, né, na maioria das vezes para dar algo a ele, né, para saber o que ele quer, como ele está, né, o que está precisando, né, mas o habitual é ir pedir coisas,
né, ignora o que ele precisa e vai se pedir coisas. Mas tudo porque ainda não conhecem o livro do céu, não conhecem essas verdades, não conhecem o que Jesus passa. E isso ele encontra nos filhos da divina vontade, como ele está dizendo aqui, desabafando aqui com a Luísa. E mais uma vez com cada um de nós a partilhar, né, os seus escritos, a meditar o livro do céu. E enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim. Ele se fecha dentro de nós. E que ali descansar. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz. É o estado de ânimo, né, que nós hoje vivemos muitas vezes. Que ele nos participa, né, dos teus sofrimentos. Os esforços e os sofrimentos do coração. Em torno do seu coração via um trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus. Esse sofrimento sempre, né, vem da ingratidão da criatura, né, o desprezo, a indiferença. Quando a dor me dava vê-lo sofrer tanto, teria querido sofrer tudo eu antes de fazer sofrer a meu doce Jesus. E de coração lhe pedia que a mim me desse as penas e a mim o sofrer. A gente não quer ver mais, né, Jesus sofrer. A gente quer, né, tirar dele e pôr em nós. Como diz, de modo a aliviar, né, as suas penas. Então Jesus me disse: filha, as ofensas que mais trespassam o meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Quem pode dizer o que compreendi nestas duas palavras? Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. As pessoas vivem de aparência, vivem para mostrar para o outro, e não para mostrar, né, para manifestar ao próprio Deus o seu amor por ele. E vindo isso dos sacerdotes, né, das autoridades, é um sofrimento ainda maior, porque como a gente vive na nossa vida, né, a ofensa vinda daqueles, né, do nosso convívio, de dentro de casa, né, dói mais do que daquele lá de fora, né, cujo muitas vezes não nos importamos, porque, né, a pessoa não nos conhece, seria normal, né, ela nos tratar mal e normal também a gente, né, nem dar atenção a isso. Aconteceu e pronto, acabou. Agora, dos de dentro de casa, é como que uma apunhalada nas costas. Né? Hoje a gente se esforça, procura, né, se dar bem e ama, e a correspondência que a gente, né, devida não se tem. É o que Jesus está dizendo, né, da hipocrisia, dos sacrilégios, né, cujo finge ser aquilo que não é. É como o Jesus estava falando, né, na escola que eu estava ouvindo ontem. Ele saiu à procura, né, de alguém que acolha os seus ensinamentos e não encontrou, né, não tem encontrado, não das autoridades da igreja. E aí ele se voltou, né, para os mendigos, os coxos, os aleijados, né, como vai dizer lá no Evangelho.
né, na festa de casamento, cujo os convidados mesmo, cada um tinha uma coisa para fazer. Um tinha que cuidar das suas terras, outros tinham seus negócios a fazer, seus interesses. E, portanto, não apareceu ninguém. Então, o, o chefe, né, o dono da festa, mandou que chamasse os pobres, os mendigos, os aleijados, os coxos. Então, aqueles que deveriam receber, que não quiseram, ele pega e dá para outro, né? Dá para quem quiser acolher, né? Quem quer acolher, que o julga é importantíssimo, né? O que ele tem a dizer, né? E passando a se dedicar desses interesses que é dele, que é os escritos, né? A partilha dessas verdades, ele acaba por se estender em nós, de, como ele diz aqui, que ele vai dizer: enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim. E enquanto e estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz, né? Os esforços e os sofrimentos do coração, né? A ânsia que ele tem de que as criaturas o acolham, e muitas delas não querem, sobretudo as autoridades, né? Porque seria muito melhor eles ter à frente da divulgação desses escritos, né? E ensinar os leigos, né? Os fiéis, né? De modo a viver, de modo a ser essas Eucaristias vivas para Jesus, né? De modo a ele poder descansar em toda a humanidade, se não em boa parte dela. Mas enfim, uma vez isso não sendo ainda possível, né? Ele vai se virando com o que tem, né? E louvado seja Deus, tem quem o acolhe, quem o quer receber. E não vive, né, nessa vida sacrílega, nessa hipocrisia. Que Deus nos ajude a ser fiel a Ele e dar a Ele aquilo que Ele espera de nós, né? Que Ele nos capacite a corresponder melhor à nossa adesão a Ele, né? A sermos esse quarto para Ele, onde Ele possa descansar, né? A nos abandonarmos nele, a deixar o nosso eu para lá e ocuparmos, né, daquilo que é de suma importância para ele, que é a divulgação desses escritos, né, o buscar o conhecimento nele, né, o alargar a nossa alma para que ele possa, né, se estender em nós. E isso vai se dar por meio do conhecimento, da consciência que devemos ter do que é a vida na divina vontade, do que são os atos na divina vontade, né? O que são as prioridades de Jesus, né? E assim nos dedicarmos a isso, né? Darmos a vida por isso, né? Aquilo que Luísa diz, né? Quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto, a ingratidão dos seus, né? Das autoridades a quem ele, né, instituiu. Teria querido sofrer tudo eu antes de fazer sofrer a meu doce Jesus. Termos essa intenção e vivermos nessa intenção, né? Ainda que me custe a vida, que não nos afastemos, né, do livro do céu. É o que foi me dito mesmo, né, outro dia, exatamente isso, né? Custe o que custar, temos que estar aqui a fazer as partilhas, a estudar, a partilhar, a meditar essas verdades, de modo que ela crie carne em nós. Ainda ontem me veio uma palavra, né? Ah, se a cruz está pesada, é porque está arrastando ela, né? Está carregando de mau jeito, né? De qualquer jeito, né? Com má vontade, com algum sentimento, né? Oposto ao que deveria ser.
Então, o que me veio ao coração é: abrace-a com mais força de vontade, com mais força, né? Como Jesus fez, abrace e beije a cruz. Né? Assim ela se tornará mais leve, né? E mais satisfatória a Jesus. Sermos esse sirineu, sermos, né, empenhados em levá-la, né, em aliviar o peso, o sofrimento de Jesus. Aquilo que compete a nós, aquilo que Ele espera de nós. Filha, as ofensas. Então Jesus disse: as ofensas que mais trespassam o meu coração são as missas. Aqui a gente já leu. Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra, a estima própria. Né? A gente viu isso esses dias mesmo, em que a gente ouve um sacerdote dizer: eu quero deixar o meu legado, né? Eu quero que há anos à frente, né, as pessoas escutem aqui as minhas aulas e estejam, né, se alimentando dessas minhas palavras, né, desses meus ensinamentos. Ou seja, que eu seja lembrado, né, por todo sempre. E até eu ouvi essa aula e fiquei até incomodado também, porque Jesus não aparece praticamente em momento algum. Ainda fiquei me perguntando: nossa, mas cadê a palavra de Deus? Cadê Jesus, né, nessas aulas? Então é isso aqui, né? Se busca a própria honra, né, a estima própria, o ser conhecido, né, o ser lembrado no mundo, deixar um legado. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amarguram o coração de Jesus. Eu não preciso dizer nada, né? Mais nada. Se eu busco o meu próprio eu, né, o ser conhecido, deixar um legado, né, para que meu nome seja conhecido, né, na posteridade, né, causa essa amargura no coração de Jesus. É aquilo que diz no outro trecho, né, de roubar de Jesus a estima que é dele. Eu não tenho que deixar um legado, né, da minha pessoa, mas eu tenho que deixar, né, apontado Jesus, vá a Ele. Como Nossa Senhora diz, né, fazei tudo o que Ele vos disser. Que ela disse a Pedro, né, buscai por Ele, vai a Ele. Mas não, eu quero deixar a minha marca, a minha história. E isso amargura o coração de Jesus, é o que disse lá em cima, né, o trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus. Então vemos que o que são as pontas de ferro é a hipocrisia, né? É a estima própria, a busca da honra, né, a si mesmo, a exaltação do eu, né? É a religião do eu, né? Do egocentrismo. É uma hipocrisia porque, né, se usa da palavra de Deus, do lugar que se encontra, para se autopromover, para promover os seus ensinamentos, para se enriquecer, usa do evangelho para ganhar dinheiro. Porque, né, se inscrevam no meu canal, né, comprem os meus cursos, né, que vão encher-se de sabedoria, né, que eu tenho trazido. E como foi dito, né, e como vemos, o conhecimento que é trazido é o que está em alta.
né? É o que se está falando no momento. Ou seja, o que as pessoas querem ouvir, que eles vendem os seus cursos. É falar sobre, como diz a filosofia, né? É os grandes pensadores. É falar de demônio, é aquilo que a pessoa quer ouvir. É falar do uso, né, contínuo de celular, de redes sociais. Então é tudo que as pessoas querem ouvir, mas e o Evangelho e a Palavra de Deus, onde está? E esses livros, né? O livro do céu que foi já, né? Está aí há mais de 100 anos para ser estudado, para ser divulgado, e cadê? Disso eles não querem falar, né? Porque as pessoas não têm interesse, né? Quer falar o que elas querem ouvir, aquilo que elas pagam para ouvir. Enquanto que, na verdade, o que deveria se falar é aquilo que Jesus quer que fale. É como ele disse a Luísa, né? Como Luísa disse, né? Hoje, sem me fazer esperar tanto, ele veio a mim. Né? Então, diante desta realidade, o que ele faz? Ele sai à procura de quem quer, né, dar atenção a ele, de quem tem tempo para ele, de quem não está ocupado com as suas coisas, né? Preocupado em deixar o seu legado, né? Mas buscar o legado dele. Então que Jesus nos ajude, né, que possamos ter essa sala sempre aberta para Ele vir quando assim o quiser e se encerrar em nós, e se encerrar no nosso coração, de modo a poder nos participar, né, as suas penas e dores, né, as ingratidões e indiferenças sofridas, né, por essa humanidade tão ingrata, né, e ocupada consigo mesmo. Que, como ele diz, ainda por mais santa que seja a obra e aquilo em que se empenha a fazer, mas que feita com hipocrisia, todas estão envenenadas, né, e que amarguram o coração de Jesus. Que ocupemos-nos dele, das verdades dele, dos ensinamentos dele, de modo a levar aos outros aquilo que ele quer e não o que os outros querem ouvir. E ainda pagam caro por esses cursos. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.